Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a palavra em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Agradecemos a Deus por termos mais uma vez esta oportunidade de nos reunir para meditar na palavra. Cada um de nós temos que reconhecer a capacidade espiritual que tem para ouvir Deus. Isso não é dado ao homem natural, é daquele que nasceu de Deus. Romanos 10, verso 9. Me perdoe, deixa eu ler o verso 8 também. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém. Grande Criador, rogamos que mais uma vez o Senhor possa manter este halo de misericórdia sobre cada um de nós, que só confiamos em Ti e queremos continuar confiando somente em Ti, ignorando as coisas da carne e do mundo, mas amando e crendo nas coisas do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos continuar falando mais um pouco aí sobre o sexto sentido. Hoje vamos comentar sobre ele, o sexto sentido. Vê para mim? Acho que ele está procurando, talvez. Nós temos os sentidos do corpo e do espírito. Do corpo, como a visão, olfato, audição, paladar e tato. E do espírito, a inteligência, a imaginação, a consciência, a razão e o afeto. E tudo isto forma um homem apenas natural. E nós não podemos entregar nada a Deus como um homem natural. A adoração que é feita a Deus é feita através do sexto sentido. Por isso, o homem quer chegar a Deus com os 5 sentidos. Mas estes 5 sentidos Deus deu para você entrar em contato com as coisas da terra. E o sexto sentido é para você entrar em contato com Deus. E como entrar em contato com Deus se você não nasceu de Deus? Para entrar em contato com Deus tem que nascer de Deus. Senão você não entra em contato com Ele. Aí fica uma pessoa apenas natural. É um homem, é uma mulher, tudo normal, nos 5 sentidos, no corpo, no espírito. E o principal é o sexto sentido, que é fé. Este sentido é o mais importante. Pela fé, Deus criou os mundos. Isto é o que São Paulo relata.
Pela fé, eles deram suas vidas. Pela fé, eles enfrentaram leões. Pela fé, eles venceram a fúria do fogo. Pela fé, eles escaparam do fio da espada. Pela fé, eles puderam crer na palavra do dia. Porque tem hora que você diz, eu creio, mas não tem fé. E esse crer é do homem natural, da mulher natural, que tudo que você fala, ele diz, eu creio. Mas para você agradar a Deus, você tem que ter o sentido que agrada a Deus. É uma fé que vem direto dele. Aqui está em Hebreus, o capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, tudo está em torno da fé. Eu sei que falamos muito sobre selos, trovões, mas a maioria não recebe a revelação dos selos e dos trovões, é porque apenas estão caminhando com os 5 sentidos do homem natural. E eles não podem entender, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus, diz São Paulo, porque lhe parece loucura. Porque as coisas de Deus, elas são tremendas. Só a fé declara. A mão não declara, que é o tato, não declara. A audição não declara. O paladar não declara. A visão não declara. O que declara verdadeiramente as coisas de Deus é a fé. Quando você pode crer, ter fé que Deus existe e que você está servindo a Ele, até para isso aqui hoje. Você tem que saber que está agradando a Deus ou não. Que as pessoas precisam ter consciência disto. E a consciência é um sentido do Espírito. Você tem que ter consciência que está agradando a Deus. Você viaja 500 quilômetros, você viaja 100 quilômetros, né, como o irmão Haroldo e família, e nós que estamos aí mais distante, mas nós temos que ter fé que estamos agradando a Deus. A única maneira de você agradar a Deus é crendo e obedecendo a sua palavra, que é o único meio de também poder ter fé. Fé como estes homens do passado tiveram. Agora, hoje eu não tenho que ter fé para entrar na cova dos leões. Então, está bem melhor. Eu não tenho que ter fé para entrar numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Então, que tipo de fé que eu tenho que ter hoje? Então, eu tenho que procurar na Bíblia a fé que me capacita para vencer o problema do dia. Em cada época você vai ver, houve um problema. E o homem de Deus, a mulher de Deus, eles tiveram fé para poder vencer naquele dia. E a fé de um dia não é para outro dia. Você vive num dia e que precisa de uma classe de fé. A igreja primitiva não precisava de fé de rapto. Mas nós precisamos. A igreja primitiva, para poder ser raptada, precisa de nós. Irmão Branham diz que todas as eras, para ser arrebatado, precisa de nós. Porque nós é quem estamos aqui com a mensagem da pedra de coroa. Ninguém nunca chegou aqui. Nós deveríamos ser mais agradecidos a Deus, porque ninguém nunca teve essa mensagem. Você pode pegar desde o princípio da Bíblia, nunca tiveram uma mensagem desta. Porque desde o princípio, a pedra foi rejeitada
E quando Cristo veio, ele era pedra, outra vez, foi rejeitada. Porque tinha que ser rejeitada naquele dia. Porque ia formar o edifício ainda. Ela foi rejeitada como pedra de esquina, como pedra de fundamento. Então eles tiveram que fazer sua igreja com um fundamento romano. Até que você possa trazer Cristo para a igreja como pedra de fundamento, para poder fundar uma igreja baseada naquela revelação que é a pedra de fundamento, mas também a pedra de cobertura, que é a pirâmide, a copa da pirâmide. Então estamos vivendo exatamente nesse tempo, no tempo dessa cobertura. Todo mundo precisa de nós, e nós aqui sossegados. Todas as eras que foram, irmãos foram cortados ao fio de espada. Irmãs que foram mortas por causa da palavra. Deram suas vidas, arrastados pelas ruas. Eles tiveram que fazer tanto sacrifício, porque tiveram que dar suas vidas. E nós hoje temos que ter uma fé de arrebatamento, para que eles possam ser arrebatados também. Mas temos que ter aqui, porque é na pedra de coroa, aquilo que foi rejeitado, que não podia ser explicado lá atrás. Paulo não podia explicar isso, Pedro não podia explicar, e assim por diante. Os demais das eras não puderam explicar, mas nos dias da voz do sétimo anjo, então teríamos a conclusão de tudo aquilo que as eras não puderam ter. Eles perderam durante as eras muitas coisas. Irmão Brana chama aquilo de pontas soltas, que eles foram perdendo, foram deixando para trás, até que chega o último mensageiro para reunir estas pontas soltas, ligá-las e formar a igreja do dia. Mas ali está o que foi deixado para trás. Tudo que eles deixaram, nós estamos hoje aproveitando para poder fazer esta ligadura da igreja de Deus nesse dia final. E que esta igreja, para ser arrebatada, ela não pode apenas ser natural, ela não pode apenas viver pelos sentidos. Você não pode atentar para que a sua inteligência diz. Minha inteligência diz, você é inteligente. Eu digo, você está mentindo. Minha consciência diz, olha, você tem condição. Ele diz, você também está mentindo. E isso aí vai chegando ao ponto da gente poder entender, porque usa-se inteligência, consciência, memória, razão. Quando chega na razão, aí você arrazoa todas as coisas. E no espírito é que você faz isto, arrazoar no espírito. Você não arrazoa com o corpo. Com o corpo você tem os sentidos de ver, de ouvir, do paladar, do tato. Mas você vai arrazoar com os sentidos do espírito. E por que arrazoou com o sentido do espírito? Porque você teve a inteligência, a consciência, a memória e a razão. Depois que você arrazoa, aí vem o afeto. O afeto é o amor. E aí está uma parte também de um amor difícil, problemático. Um amor na mente. Afeto, você amou as coisas que o seu espírito imaginou, conscientizou, arrazoou. Aí você amou aquilo. Muita gente é crente assim. Eles são crentes dos sentidos. E Deus não se agrada. Nós temos que ir à fé. Fé não sente, fé não vê, fé não ouve, fé não fala. É interessante. Aquela fé é um firme fundamento que você tem. Você sabe, sem provar, sem apalpar, sem sentir, sem imaginar, você sabe que aquilo é verdade. Sem eu imaginar, eu sei que Deus existe.
Entende? Sem eu arrazoar, eu sei que Deus existe, que Deus é bom. Eu não estou trabalhando com a minha memória, com a minha razão, com o meu afeto. Eu estou trabalhando com a fé. A fé é o sexto sentido. É isto que eu quero que vocês percebam, porque o irmão Branham pregou um super sentido. O super sentido é a fé. Mas o super sentido não está ligado à mente. O super sentido não está aqui. Está aqui, no coração. É bom a gente ler o que o irmão Branham mesmo esclarece sobre isso, né? Deixa eu ler aqui para vocês, onde ele fala sobre isto, num super sentido 163. Ele diz: é a mais poderosa força que já atingiu a terra. É esse super sentido, chamado sexto sentido. Não tem nada a ver com este aqui embaixo. Se este aqui embaixo declara isto e diz amém a isto, muito bem, você está avançando, mas sem importar o que este faz, creia naquele, no sexto sentido. É aí onde está o poder. Se você crê em seu coração, seu quinto sentido de pensamento fica dentro de seu cérebro. A gente tem que ter um profeta para explicar isso para nós. O seu quinto sentido de pensamento, que é a razão, o afeto, a imaginação, a memória, a consciência, fica aqui dentro do seu cérebro. Esse é o quinto sentido. E com o quinto sentido você não pode agradar a Deus. Com os 5 sentidos você não pode agradar. Você só agrada a Deus com um sentido que não está dentro do cérebro. Esse é o sentido que está mais abaixo. Ele diz aqui, ó. Mas seu sexto sentido fica em seu coração. Então aqui a cabeça retrocede quando o coração crê. Tem hora que nem a cabeça aceita, o coração crê. Entende? A cabeça, ela não aceita, porque ela tem 5. Eu estava pensando, é 5 contra 1. E Deus trabalha apenas num, e tem 5 contra 1. Você tem 5 do corpo, para ajudar os 5 do espírito, para discutir, para você sentir, para você ouvir, para você apalpar, para você cheirar. Bom, tudo está ali, 5 e 5, no corpo e no espírito. Mas só tem um sentido, que é o sexto sentido, onde Deus trabalha. Irmão Branham diz, Deus te deu estes 5 sentidos para você entrar em contato com as coisas naturais. Mas o sexto sentido é para você entrar em contato com Ele. Então, tudo fica diferente. Não é, eu senti aqui. Não, eu senti aqui. Eu não senti na cabeça, no cérebro. Eu senti no coração. Porque aqui na cabeça eu sou enganado que eu sou inteligente. Eu sou enganado que eu posso fazer meus arrazoamentos com a palavra de Deus. Aqui eu sou enganado. Mas no coração, quando eu tenho esse sentido único, o sexto sentido trabalha sozinho. Todos os demais têm que concordar com ele. Se não concordar, esse sexto sentido não aceita nada contrário. Ele obriga os 5 sentidos a crer no que ele decidiu aqui. Entende? Todos os demais sentidos estão dominados ali. Eu estava pensando também no quíntuplo de Efésios. O quíntuplo de Efésios, 5 ministérios. Mas aqueles 5 ministérios está sujeito a um ministério. Entende? Tem 5 ministérios sujeito a um, ao profeta. Porque o apóstolo, praticamente, ele é um profeta. O apóstolo é um missionário. E aí vem
Vem o profeta com a revelação de Deus. Todos os demais sentidos, você pode pegar todos eles. Se não falar como fala o profeta, você pode ver que aqueles sentidos não estão bem. Tem 5 sentidos, mas tem que ouvir um. Então nós vamos ter todos os demais ministérios ouvindo um. Nós temos dentro da lei de Moisés, do que Moisés pregou, você tem 12 tribos, mas tem uma que foi escolhida para sacerdócio. E você não pode mudar aquilo. É só aquela. Poderia dizer, bom, certo tempo é esta, certo tempo é aquela. Não, é só essa. Deus escolheu aquela para aquele fim. Deus escolheu falar através de profeta, não é falar através do pastor, através do missionário, que é o apóstolo, não é através do mestre. Deus escolheu falar através do profeta. Isso foi lá no princípio, quando o povo não pôde ouvir a voz direta de Deus. Isso mostra que o homem natural, ele não consegue ouvir direto de Deus. O que precisava o profeta? Ter o 6º sentido, para ele poder ouvir direto de Deus, porque o povo de Israel não conseguiu ouvir direto de Deus. Não tinha aquele sentido para ouvir Deus. O Moisés ouviu Deus e podia passar Deus para o povo. Então aí vem cada profeta, fala por Deus na terra. Ele ouve de Deus. O próprio filho diz, o que ele ouvia do pai, ele falava para nós. É o que ele ouvia do pai. Agora, ali estava um sentido superior. Deus em carne, usufruindo dos 10 sentidos, 5 do espírito, 5 do corpo, mas um é o que agradava o próprio Deus, aquele da fé. Enfrentava problema, ia para o Calvário. Deus foi desse jeito. Deus veio na terra e ele sentiu igual o homem. Ele se fez um homem para sentir igual o homem, para que ele pudesse ir ao Calvário, sofrer dores como nós sofremos. Irmão Brandt diz que ele escolheu ser criança para sofrer a dor de um bebê, para passar pelo que passa um bebê, um adolescente, até a maturidade. Então, o próprio Deus fez isto, e nós precisamos estar sujeitos a isto. Todos os nossos sentidos devem estar sujeitos à fé. Já temos esclarecido que fé? Esta é a fé de arrebatamento. Amém. Todos os sentidos. Eu oro pelos enfermos, sim, mas eu orando pelos enfermos, eu expulsando o demônio, com a fé que eu tenho, ainda sou um homem natural. É o que muitas vezes nós pensamos, que os homens que expulsam demônio, que curam enfermos, esses que estão agradando a Deus. Bom, se fosse esses que agradavam a Deus, Jesus não podia dizer em Mateus capítulo 7, que muitos naquele dia me dirão, eu preguei no seu nome, profetizei no seu nome, no seu nome expulsamos demônio. Não vos conheço. Deus não conhece o homem natural. Você tem que chegar ao 6º sentido, que é o homem de fé. Foi por isso que Deus amou Abraão. Abraão, a coisa está tudo errado. Ele diz, o menino vai vir. Mas não tem força. Você nem homem direito é mais, mas o menino vai vir, Deus falou. Isso é fé. Isso é um sentido superior, é o super sentido. Abraão creu, mas a sua mulher não tem condição, mas o menino vai vir. Tem hora que você olha assim, mas como que vai ser esse rapto? Eu não sei, mas vai dar. Amém. E como é que você vai subir? Eu não sei, mas eu vou. Amém. Você tem que trabalhar tudo naquela fé. É fé. Se você trabalhar nos sentidos, olha, nesse sentido do corpo, nós chegamos aqui cansados. Você vai no arrebatamento e fala, só você já me levar agora. Cansado. Não é este sentido. Esse sentido está desmontado. É o da fé. A fé é diferente. A fé fala mais alto. A fé não cheira.
a fé não apalpa, é aí que você tem que saber se você tem ou não. Porque o que acontecer, a fé diz amém. Tem problema? Amém. Tem dificuldade? Amém. Tem luta? Amém. A fé, esse irmão Brando diz, a fé tem cabelo no peito. Então, é para mostrar que a fé, ela tem condição de fazer as coisas. A fé não precisa ficar esperando uma palavra do sentido, da imaginação, da consciência, da razão, do afeto, para poder ajudá-la. A fé trabalha sozinha. Muitos de nós crentes, nós precisamos de esposa, precisamos de filhos, precisamos de gente para nos animar. Não, você tem que trabalhar com fé, é sozinho. É sozinha. Você crê e acabou, não importa o que os outros dizem. Mas nós precisamos de um grande grupo aqui, porque para poder aquecer, não. Agora chegou a hora de eu aquecer sozinho. Ainda que a Bíblia diz que é bom dois para poder se aquecer, mas a fé, ela é sozinha. A fé é sozinha. O irmão Brando diz que a fé e o amor caminham juntos, mas ela trabalha sozinha. O que é a fé? A fé é de Jesus Cristo. O que é o amor? É o amor de Jesus Cristo. Tem que trabalhar junto. Agora, isso não está ligado à consciência, à imaginação, à inteligência, à razão, ao afeto. Não está aqui no cérebro. Não. Ainda que tudo está difícil. Senhor, muito obrigado. O Senhor me dará graça. Eu caminharei. Eu chegarei lá. Eu chegarei lá. Amém. Então, esse super sentido, que é o sexto sentido, que está no coração. Irmãos, paremos de trabalhar com os sentidos da mente. Paremos de trabalhar. Nós temos que trabalhar com os sentidos do coração. O sentido do coração. E aquele sentido é fé. Ele é super sentido. Os 10 sentidos do corpo tem que abaixar para ele. O que você quer que nós façamos? A visão diz, eu discordo. A fé diz, não importa. Quem manda sou eu. A audição diz, não concordo com isso. A fé diz, não estou importando. Você tem que sujeitar ao que eu disser. Gente, isto é, o eleito é dominado. Por isso, irmão Brana diz, você não pode ter fé antes de ser um cristão. Para você ter fé, você tem que ser um cristão primeiro. Porque esta fé é o sentido superior, é o super sentido. Esse é o sexto sentido. E você, sendo um cristão, você tem uma fé que não é do mundo. Você tem uma fé do céu. Aquilo está arraigado não na sua mente. Eu senti, eu pensei, eu fiz isso porque eu imaginei. Não. Isso daqui é porque é verdade. A fé constata na palavra. A fé, ela usa os olhos? Usa. A fé usa os olhos. O corpo, ela está usando. Ela lê através dos olhos. Logo, lá dentro, a consciência, a inteligência discorda. A fé diz, fica quieto, prossiga a leitura. Eu creio. A fé crê. Mas eu não estou entendendo. A fé diz, você não tem que entender. Eu é quem creio. Você está sujeito a mim. A fé é assim. Todas as demais coisas estão sujeitas a esta fé. Muitas vezes nós não vamos para frente, é porque não temos fé. E para ter fé, tem que nascer de novo. Tem que ser um cristão. Aí você tem fé. E a fé é um direito unicamente do cristão, diz o irmão Brana. Ninguém mais tem direito na fé. É um direito do cristão. As pessoas que fazem milagres, tanta coisa, aquilo ali são dons, que os dons são dados sem arrependimento. E as pessoas fazem milagres, e eu não duvido, e você não tem que duvidar. Elas fazem milagres, elas operam maravilhas, você não tem que duvidar e nem dizer que é do diabo, porque o diabo não faz isso.
Jesus diz que o diabo não pode fazer isso. Se o diabo expulsasse demônio, se o diabo curasse enfermos, o diabo estava contra o diabo e não podia. Então o diabo não cura, quem cura é Deus. O único curador é Deus, o único que expulsa demônio é Deus. Mas as pessoas usufruem dos dons, e elas trabalham muito com os dons dentro dos 5 sentidos. Porque você não precisa arrepender para poder ter dons. Os dons são dados sem arrependimento. Isso mostra que você não precisa ser um cristão para poder orar pelos enfermos, expulsar demônios. Não precisa. Então isso prova para você que você não tem este 6º sentido para apenas expulsar demônios, curar enfermos. Isso daí se faz sem este 6º sentido. Se faz estas coisas, se expulsa demônio, cura enfermos. As pessoas têm dom para isso, ela nasceu para aquilo, ela tem um dom para fazer aquilo. Agora, você ser um cristão, uma cristã, aí tem que nascer de Cristo. Aí você vai obedecer. Eu quero que vocês notem isso. Eu posso ter dom e não preciso me arrepender. Posso ter dom, expulsar demônio, curar enfermos, e eu mesmo posso viver errado. E os enfermos são curados. O povo é abençoado. Por quê? Eu tenho dom. Tenho dom. A questão da fé é diferente. Para eu poder ter fé, que é o 6º sentido, eu não posso fazer a coisa errada. Não tem jeito de fazer a coisa errada. Porque para eu ter o 6º sentido, eu tenho que nascer de Cristo. Esse é o 6º sentido. Aí já não é mais no intelecto, já não é no cérebro mais. Não é no estado físico mais. Não é no estado espiritual, no cérebro. Agora é na alma. Eu tenho que nascer de novo. Nascer do quê? Da palavra. E nascendo da palavra, então eu vou adquirir este 6º sentido. Hoje vocês podem notar, tem mais facilidade para nós explicarmos hoje com a mensagem da hora. Porque cada um, eu estava falando nisso e parei. Cada um tem fé para vencer o seu dia. Para nós, não foi dado aquela fé para nós vencermos arenas. Não foi dado. Para nós, não. Por quê? Porque nós não vivemos no tempo de arena. Para nós, não foi dado a fé para vencer dentro da cova de leões, dentro de fornalha ardente. Para nós, não foi dada essa fé. Porque para nós foi prometido uma outra fé. Então tem hora que eu estou buscando aquela fé, eu quero ser daquele jeito. Não, mas você perde a fé do dia e quer uma fé que não é para o seu tempo. E aquela fé que Deus distribuiu naquele tempo para aquelas pessoas, elas enfrentaram fornalhas, elas enfrentaram leões e elas venceram. Mas Deus te deu uma fé diferente da delas. Esta fé que você tem hoje é incrível. Mas a que você tem hoje, nunca ninguém teve. E você não vai valorizar, sabe por quê? Porque você só valoriza se você fosse jogado numa fornalha, aquecida 7 vezes mais, como foram aqueles 3 jovens hebreus, e você saísse de lá ileso. Não queimou nada, só as ataduras. Aí você, que fé que eu tenho. Então você pode ver, esse é outro tipo de fé. Essa daqui é fé de arrebatamento. Fé de arrebatamento. O que é fé de arrebatamento? É crer que os trovões foram revelados. Isso é fé de arrebatamento. É crer. Quem foi que fez isso? Paulo não podia porque ele era o primeiro anjo, mas está prometido nos dias da voz do 7º anjo. O 7º anjo veio e fez isto. O 7º anjo já concretizou isso. Agora, eu particularmente tenho a minha fé, eu digo, eu creio. Amém.
Eu creio que os trovões foram revelados e te mostro onde foi. Oh, esta fé é valente. Esta fé agora tomou conta, manda na inteligência, manda na memória, na razão, no afeto. Ela diz, eu te provo. A fé de Rápido prova. Olha, eu sei que foi revelado. Como que você sabe? Porque o profeta disse que foi revelado. Aonde foi revelado? Eu não tenho visto nada. Aí é fácil, vocês vão exatamente ali. Laodiceia 38. Os 7 trovões estão revelados nos 7 selos. Laodiceia 38. Tão simples. Olha para você ver que muitas vezes nós não damos valor a essa fé. E você encontra pessoas valorizando um tipo de fé que o irmão Brana vai voltar para revelar selos, trovões, novo nome. Eles valorizam, eles dão a vida por isso. E isso não é a fé cristã. Essa é uma fé intelectual. Ela não é a fé do sexto sentido. A fé do sexto sentido, assim você tem que ser convertido com a mensagem dos 7 trovões. Onde estão revelados os trovões? Diz, foram revelados nos 7 selos. Eles estão revelados. São estas revelações que converterão. Olha para você ver, aí está. Eu fui convertido uma vez pelo Calvário. Agora eu tenho que ser convertido outra vez. Porque a minha conversão do Calvário não me deu a fé de Rápido. Me deu o sexto sentido para eu crer que o Calvário produziu toda a cura, toda a bênção, toda a salvação, todo o perdão que eu preciso. O Calvário produziu para mim, eu tenho fé nisto. Este é o sexto sentido no Calvário. Foi Deus quem fez isso, meus irmãos. O povo tinha fé no sábado, fé na lei. Era o sexto sentido daquele dia. Mas um dia, Deus veio na terra, e o sexto sentido não era sábado mais. Não era guardar dias, não era guardar tempo e anos. Agora era crer em Jesus, era aceitar Jesus. Era receber Jesus, era olhar nele e dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta era a fé, este é o sexto sentido daquele dia. Agora nós tomamos esse sexto sentido e estamos vivendo com ele durante um espaço de 2 milênios. E chegou o tempo que eu preciso trocar agora. Mas qual que é o sexto sentido agora? Agora veio outra mensagem. Agora veio uma mensagem que Paulo não soube, uma mensagem que Pedro não soube, que nenhum profeta soube, e que estava escondido de tudo, inclusive do Filho, da manifestação de Deus em carne, naquele dia. Isso é para provar. Eu creio em Jesus, eu vou no Rápido. Jesus disse que não sabe o dia e a hora. Ele disse, nem o Filho, nem os anjos do céu. Jesus estava dizendo, e você com uma fé apenas no Filho, não pode ir, porque aquele Filho, naquele dia que você crê, que eu creio, ele diz que ele mesmo, o Filho do homem, viria outro dia, nos dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló, e aí despertaria em nós uma outra classe de fé, chamada fé de arrebatamento. Eu tenho fé. Eu tenho o sexto sentido. Você pode ter da graça. Você precisa agora do sexto sentido da revelação. Você precisa do sexto sentido para provar para as pessoas que selo foi revelado. 7º selo foi o irmão Brana. 7 trovões estão revelados. Novo nome está revelado. Você prova aquilo para as pessoas. Isso é fé. Você dá vida, você luta por aquilo e prova na mensagem e na Bíblia. Agora, o povo provou para nós, Santíssima Trindade, também na Bíblia. Quantas vezes eu tentei provar para os outros que havia 3? Mas um dia que a revelação chegou, eu fui desmascarado. Não tem 3, não, é um só. Fui desmascarado.
Há quanto tempo agora o povo está pregando que os trovões não foram revelados, que o sétimo selo não foi aberto? Quantos anos? Desde 65 que o irmão Brana partiu, eles estão pregando a mesma coisa. Isso não aconteceu. Agora você vem aqui e encontra na própria mensagem o irmão Brana dizendo que isto aconteceu. O irmão Brana dizendo, quem era o sétimo selo? Ele diz, aquele sétimo anjo era quem tinha o sétimo selo. E ele voou para mim. O próprio irmão Brana falando. Então você já sabe. O povo está com uma dificuldade para saber se o sétimo selo foi aberto ou não. Aquele sétimo anjo da constelação voou para o irmão Brana. Estava aberto diante da congregação. O sétimo selo estava em carne. Assim como Deus, eles ficaram cantando, Deus meu, por que me desamparaste? Cantando o Salmo 22. E Jesus, aquele salmo, Jesus, na cruz, falando, Deus meu, por que me desamparaste? Ó, irmãos, o povo dentro da igreja perdeu o salmo encarnado. Eles perderam que é Deus encarnado, estava ali, no Calvário, e eles perderam. E eles estavam honrando a Deus lá na sinagoga, enquanto Deus estava sendo crucificado através de um homem. Porque Deus é espírito, ninguém o pode crucificar. Mas Deus não quis continuar assim. Assim como Deus criou o homem espírito, a sua imagem. E depois fez o homem do pó, Deus quis ser igual a nós também. Ele era o Deus Espírito, ele era a coluna de fogo, ele era o Logos, ele era uma nuvem durante o dia, ele era uma coluna de fogo durante a noite, mas um dia ele era um homem chamado Jesus, nas praias da Galileia. Ele era um homem Jesus, com a mão na cabeça, porque lhe doía a cabeça. Ele era Isaías 53, um homem de dores, e eles não perceberam. Ali estava aquele homem, e só quem tinha verdadeira fé do dia é que podia olhar e ver. Ali está Isaías 9, ali está Isaías 53, e quantas escrituras mais? Agora é nós olharmos para a mensagem do dia. Eu olho pela mensagem do irmão Brana, no irmão Brana estava o sétimo selo. O irmão Brana era o sétimo selo. Não foi aberto, o irmão Brana disse. Não foi aberto o sétimo selo. Se não foi aberto, então eles estão esperando o irmão Brana voltar para abrir. Por que eles não tomam outros parágrafos onde aquilo já foi aberto? Onde aquele selo já foi revelado, já foi aberto. Mesmo no sétimo selo, onde ele fala isto, aquilo já está revelado. Já está aberto, mas eles não viram. Quem é que vê? Aqueles que nasceram dos trovões. Agora, o sexto sentido não é crer Jesus é Salvador. O sexto sentido é crer os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. O sétimo selo era Deus encarnado, chamado William Branham. Deus encarnado com novo nome. Lá atrás, a lei era Deus encarnado, chamado Jesus. Eles não podiam aceitar. Não, nós cremos em Moisés. Jesus disse, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele falou a meu respeito. Então vocês não creem. Aí eles vêm e dizem, nós cremos em Jesus. Então nós vamos dizer para eles, se vocês crescem em Jesus, vocês creriam em nós, porque Jesus falou a nosso respeito. Nós cremos em Brana. Se vocês crescem em Brana, vocês creriam em nós, porque o irmão Brana disse que teria uma noiva, e ela seria tão humilde, ela não seria sofisticada como as igrejas da mensagem hoje, ela seria tão simples, tão humilde. Agora, essa humildade, sem este sexto sentido, para nada vale. Nada serve. Eu sou humilde, tenho o sexto sentido, fé que os trovões foram revelados, e este é o sexto sentido hoje. Os trovões foram revelados. Tenho fé que os trovões foram revelados. Amém? Se você tem esta fé, que os trovões, sétimo selo, novo nome, foi revelado. Você tem
um sentido superior, você tem o sexto sentido, porque você vai encontrar os irmãos da mensagem com 5 sentidos. São naturais. Eles não têm o sentido do dia, da revelação, daquilo que Deus fez nos dias de William Branham. Para eles foi a mesma coisa William Branham vir na terra e não valer nada. Porque não revelou os selos, não revelou trovões, não revelou novo nome, não teve terceira puxada. Para eles, então, não adiantou nada o irmão Branham vir na terra. Mas o que nós cremos? A terceira puxada já aconteceu. Foi o irmão Branham quem diz, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Por que você não crê? O irmão Branham mostra sobre os trovões. Ele diz, foi revelado nos selos, porque cada selo era uma voz, e o trovão é voz. O trovão não é nenhuma escritura. Por que não é uma escritura? Porque foi dito, não escreva. Os trovões não é uma escritura. Os trovões são uma voz. Porque não era para escrever. Então você não encontra. Eu quero na escritura. Você não vai encontrar. Não escreva. Mas o que é os trovões? Cada trovão foi uma voz. Cada selo que abriu era uma voz. E aquilo acompanha um selo aberto porque ele estava escrito. Abriu, mas não sabemos o que é. Abriu o segundo, não sabemos o que é. Abriu o terceiro, quarto, quinto, sexto, não sabemos o que é. Abriu o sétimo no dia de William Branham. O sétimo foi nos dias de William Branham. Abriu o sétimo, mas nós não sabemos. As pessoas agora têm que ir para a mensagem. Porque quando o sétimo selo abriu, ninguém soube nada, assim quando abriu o primeiro selo, Paulo não soube. E Paulo pregou sobre aquilo, falou sobre o primeiro selo, em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele falou sobre aquilo, o homem da iniquidade, o homem do pecado, ele falou sobre o primeiro selo, mas não sabia que tinha sido aberto. E tinha sido aberto pelo Cordeiro, mas não tinha sido revelado o que era aquilo. Então, são 7 vozes que estavam escondidas durante 7 eras da igreja. O Cordeiro abriu, mas não revelou. E fica para trás. Vozes, mais vozes vão ficando para trás. Mas nos dias da voz, do 7º anjo, ele vai revelar cada voz de cada trovão. Nos dias da voz do 7º. Então, para que o irmão Branham veio e pregou os 7 selos, 10 livros intitulados A Revelação dos 7 Selos, é porque ali estava a voz. O profeta falou sobre isto. A voz, o sinal e a voz. E as pessoas estão atrás do sinal. Ele diz, não, é a voz. E todo mundo atrás do sinal. Não, a coisa é a voz. O irmão Branham mostrou isto. É a voz. Porque agora não é o que você vê, não é o que você ouve. Não é o que você apalpa, não é o que você sente, não é o que você arrasou no seu cérebro. Agora não. Agora é o que você crê. Eu creio que foi revelado. Eu creio que esses selos foram revelados. Eu creio que esse novo nome está estampado num homem. Foi tão claro. Ele mostrou claro que era o nome de um gentil. Um gentil levará o seu nome. Se um gentil leva o seu nome, não pode levar um nome hebraico. Se é um gentil que leva o seu nome, tem que ser um nome gentil. E se o nome é gentil, só pode ser Branham. Não tem outro. Não existe outro na terra. É Branham. O que foi soletrado ali, quando Deus perguntou para ele, quantos picos tem aquele monte? 7. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Que Deus nos ajude a alcançar graça por tudo isto. Você está precisando de uma fé hoje? Terminando? Que tipo de fé? Eu quero uma fé para vencer fornalha. Diz, olha, esta foi lá de trás. Se você não pegar ela, você não vai vencer a fornalha que você quer. E essa foi lá de trás.
Você quer aquela de trás? Vai em busca dela. Você tem vontade de ser um mártir? Vai buscar aquela fé dos mártires. E agora, a fé de hoje é diferente. E nós queremos aquelas de trás. E falamos, irmãos, os homens, as mulheres lá atrás sofreram, morreram, foram cortados, cerrado pelo meio. Cerrado, se a pessoa... Liga a serra aí. Agora pega o fulano, pega de lá de cá. Vamos partir no meio. Cerrado. Esses homens tiveram fé para ser cerrado. E eles poderiam ter, não, eu renuncio. Não ia ser cerrado. Tiveram fé. A mesma coisa é hoje. Se eu falo, não, eu não creio que os trovões foram revelados, não. Eu tenho companheirismo com todo mundo. Todo mundo gosta de mim. Todo mundo me quer no seu púlpito, então. Mas não, agora é hora. A fé do dia é esta. Vou testificar, os 7 trovões foram revelados. Os 7 selos foram revelados. O novo nome foi revelado. Eu não estou atrás de uma fé para a serra, não. É uma fé de rápido. A fé de hoje é fé de rápido. Que você alcança é crer. Crer nisso daqui. Deixa os outros falar. Porque os outros falar já não vai doer mais. Então não busque uma fé lá de trás. Pega uma fé do presente. Você vive num tempo de uma fé que é outra. Nós somos muito esquisitos, não. Um povo mais esquisito. Está dentro da igreja, não está satisfeito. Tem a melhor mensagem, a maior mensagem. Nunca ninguém teve isso. Nunca ninguém teve revelação de selos, de trovões, de novo nome. Nunca ninguém teve. Nós temos. Ele fala, mas está tão difícil. A vida está difícil, é sentidos. A vida problemática são sentidos. A vida... tem que terminar com isso daí. Hoje você tem que ter. A fé dos trovões te capacita para vencer todos os momentos da vida hoje. Toda tentação que aparecer hoje. A fé dos trovões. A fé. Gente, isso aqui é fé de rápido. É eu crer que Deus mandou Elias e ele transformou tudo, ele já restaurou tudo. Deus mandou o 7º anjo e ele já revelou tudo. É eu crer nisso. Se eu creio, então eu estou cheio desta fé. E ela não está na cabeça, que a cabeça retrocede, a cabeça razoa. Não, ela está no coração. Aleluia. É verdade. Mas o fulano ali de uma grande igreja... E pode falar o que for. Se estivesse aqui, podia até sair. Mas já está aqui. É uma fé arraigada na alma. Este é 6º sentido. Deus. Como disse o profeta, eu quero mais deste 6º sentido, Senhor. Eu quero mais para poder enfrentar a crítica do dia, Senhor. E a crítica do dia é que eles chamam nós de demônio, falso profeta. Isso daí nem mexe com a gente, Senhor. Porque nós cremos na palavra. Nós não temos que nos preocupar com o que os outros dizem. Nós sabemos que isto que cremos é verdade. Por isso nos dedicamos a Ti. Perdoa cada um de nós. Queremos estar com o nosso coração tranquilo diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.